Olá, tudo bem? Meu nome é Tiago e em breve vocês vão estar assistindo o nosso trabalho. Para deixar claro, algo que ficou faltando no nosso vídeo é que a nossa visita foi na empresa chamada Israelite. Nós fizemos contato com o Fábio, que é um atendente, fizemos a visita na empresa. Infelizmente, nós não pudemos tirar foto no local por motivo de segurança. Isso impossibilitou com que a gente pudesse marcar o momento, fotografar, gravar os processos. Porém, ele fez como se fosse uma palestra explicando os métodos de uso do amianto. É algo que não é mais produzido. Porém, ele pegou essa época, ele chegou a trabalhar com amianto. Então ele explicou como era o processo, e a partir disso nós decidimos criar uma espécie de um debate, algo mais informal, para que pudesse ficar mais claro a todos aqueles que assistem, para que pudesse ser algo mais informal, algo mais solto. Espero que gostem do vídeo. O nosso vídeo ele é separado em duas partes. Tem a parte do debate e a parte do nosso parceiro de grupo, Charles, que está anexado no final desse vídeo. Por motivo de trabalho não pôde comparecer no dia. Então nós vamos fazer algumas montagens e vamos estar colocando o vídeo dele em anexo. Agradeço a todos, obrigado, desculpe qualquer coisa desejar. Tem um ótimo vídeo. Deus, ele vai falar um pouco sobre a história e como que é o método de produção do material. Vamos lá, Matheus. O amianto se formou na pré-história através da infiltração da água da chuva nas rochas, em que foi depositado sais no interior delas. O engraçado é que o amianto já era utilizado pelos romanos há 2000 anos atrás, e também foi encontrado restos de utensílios feitos pelo homem no norte da Noruega, no norte da Europa. E também o legal é que já em 1907 um inglês já deu relatos relatou a primeira morte causada pela fibra do amianto, através das minas, do minerador que morreu nas minas de amianto no norte da Europa. Que ele vai abordar daqui a pouco sobre as legislações, né? Você eu posso falar já que, pelo amianto ser um material, um mineral fibroso, o perigo se baseia na inalação de suas fibras, que acontece bastante com trabalhadores na indústria, porque eles ficam expostos à fibra durante longos períodos, e a fibra ela se instala no pulmão da pessoa e o corpo não consegue eliminar, e isso a longo prazo causa bastante doença, como por exemplo o câncer de pulmão, que é o que mais aparece nos expostos ao amianto, que são na maioria, como eu já falei, operários. Tem o mesotelioma, que é um tipo distinto de câncer no peito que ocorre praticamente só em pessoas expostas ao amianto. E tem a asbestose, que é uma doença que a característica principal é a falta de ar, mas que a longo prazo ela pode causar complicações maiores. Gustavo, a gente pode fazer um paralelo com a própria sílica, que a sílica ela causa os mesmos efeitos que o amianto causa, por causa que a sílica ela também é um material que é feito, que ele são várias ramificações, e quando é uma fibra, e quando ele acaba se soltando no ambiente, a pessoa costuma respirar bastante a sílica, acaba prejudicando o pulmão, causando doenças respiratórias. A mesma coisa acontece com o amianto. Se você for ver, os dois materiais eles possuem tanto um lado possuem esses lados negativos. Daí a gente entra num debate agora. Por que só o amianto é proibido e a sílica não? Por quê? Porque a sílica, se você for ver, ela está presente em inúmeros componentes metálicos. Metálicos não, eletrônicos. A própria Microsoft, a Apple, as maiores empresas de informática no mundo, elas investem na sílica. E já no amianto não. O amianto são poucas as empresas que apoiam tal substância. Se a gente for ver, a Europa inteira ela criou leis regulamentadoras que proíbem o uso do amianto e coíbem qualquer tipo por exemplo, se a pessoa possui em sua casa telhas de amianto, eles vão lá, chegam até mesmo multar as pessoas que possuem,
para que a pessoa se sinta coibida e troque aquilo lá. Eu pelo menos acredito o seguinte, que se houvesse, assim como hoje já aqui no Brasil, um amianto com algum tipo de modificação que pelo menos reduzisse a quantidade de doenças, talvez o amianto pudesse ser usado assim como a sílica. Não é verdade? Eu concordo. E uma coisa curiosa também é que o amianto está presente em 2/3 da superfície terrestre. Isso que reduz bastante, né, o custo do amianto, né, Thiago? Isso por isso que fazem muitas coisas com amianto. Tanto que o amianto é muito mais barato que a sílica. Isso, com certeza. Até porque o amianto, se você for comparar com os demais materiais que hoje em dia na Europa são usados, que entrou como substitutos do amianto, em diversos materiais da indústria automobilística, indústria eletrônica, eles são muito mais caros e sua resistência assim cai pela metade, são uma qualidade bem inferior em relação ao amianto. Uma coisa que a gente fez aqui foi uma pesquisa de valores entre alguns materiais feitos de amianto e outros paralelos, que são feitos de materiais que podem substituir o amianto, porém eles não têm as mesmas qualidades fibrosas que o amianto possui. O primeiro item aqui que nós selecionamos foi a telha de amianto. É o mesmo material da caixa d'água também, né? As casas mais antigas costumam usar por causa que o valor era mais em conta e a qualidade também. A telha de amianto é telha assim para durar 25, 30 anos. Algo que uma telha de cimento não dura, por causa que a telha de cimento, além dela ser mais dura, qualquer pedrinha que cai, qualquer chuva de granizo, ela corre o risco de quebrar. Já de amianto, ela não sofre tanto esse dano, pelo fato que ela é mais dúctil, ela é mais elástica, digo eu. O que acontece? Se cair uma pedra, a tendência de quebrar ela é bem menor do que uma telha de cimento. Então, nosso estudo foi o seguinte: o metro quadrado de uma telha de amianto, ela custa R$ 15,65. Nós fizemos uma divisão por causa que a telha ela é vendida numa chapa de 2,24 por 1 metro e a gente chegou nesse valor. E já a telha de fibrocimento, que é uma das substitutas produzidas pela Eternit aqui no Brasil, que é uma empresa que também já usou bastante amianto e já levou vários processos pedindo a substituição do mesmo, ela vende atualmente a telha de fibrocimento por R$ 18,65 o metro quadrado. Aqui nós temos uma diferença de quase R$ 3,00. Se você for ver, R$ 3,00 por metro quadrado é pouco, mas quando você for juntando, você, por exemplo, vai cobrir uma telha uma casa de 100 metros quadrados, poxa, são R$ 300. Já é uma diferença assim para quem está construindo é enorme, por causa que toda a economia, para quem está construindo, para quem está no sufoco lá de construir sua casinha, já ajuda bastante. Outra coisa que eu pesquisei também foi a lona de freio. A lona de freio é o seguinte: carros produzidos antes de 1985 usavam bastante o amianto, por causa que o amianto era um material, como nós dissemos, de custo baixo, era um material com facilidade para produzir e, além disso, é um material é um material muito comum, que era muito comum na época, de fácil acesso. Então nós comparamos aqui, nós pegamos um carro um pouco mais antigo, que é o caso do Chevrolet Opala, 1970. As lonas de freio custam em média de R$ 30,00 a unidade. E já a lona compatível com Opalas dos anos 85, elas custam em média de R$ 69,00 a unidade. Aqui nós temos a diferença de mais que o dobro do valor da sem amianto. Isso daí a gente percebe que a diferença, ao mesmo tempo, ela pode ser muito mais gritante do que no caso da telha de amianto. Já nessa parte de economia, o Brasil, antes da década de 60, não importava o amianto, porque pela falta de amianto que se tinha na época no Brasil. Após os 60 foi descoberto minas de extração de amianto e o Brasil passou a ser o terceiro maior exportador e também de extração de amianto do mundo, apenas perdendo para a Rússia e para a China, que são os maiores produtores de amianto do mundo atualmente. O legal é que também o amianto, como podemos dizer, teve muitos casos na história que, podemos dizer, mais com uma curiosidade. Reis faziam toalhas de amianto e um rei fazia uma toalha de amianto e jogavam no fogo para entreter e surpreender os seus convidados na festa, porque o amianto ele não é inflamável e além de ser muito resistente, tanto que usavam em
algumas armaduras também usavam como proteção o amianto. Não sei se você gostaria de falar mais. Vale a pena lembrar também que um dos sinônimos do amianto é asbestos. É um material que, do grego, vem de inquebrável, algo que é incombustível. Incombustível. Isso, Incombustível. Desculpa. É o amianto que se chama inquebrável, em grego. Mas o asbesto significa incombustível, algo que não queima. Por causa que seu ponto de fusão é muito mais alto, até mesmo mais alto que alguns metais que a gente usa no dia a dia. Tanto que usavam lâmpadas para acender lâmpadas na época, né? No bulbo da lâmpada eles usavam bastante. Agora eu queria abordar um pouco da parte da legislação, que como o Matheus falou, o Brasil é um grande produtor de amianto, só que é proibida a utilização por conta de que a maioria das doenças graves respiratórias são causadas pelo amianto. E normalmente os países que mais utilizam amianto são os que estão em desenvolvimento por causa do custo, como por exemplo a Rússia e a China. No total, no mundo, são 52 países que não se pode utilizar amianto, inclusive toda a União Europeia. A gente pode abranger também aquele conjunto dos países emergentes, assim como você disse, né? Além do Brasil, Rússia, Índia, China, com certeza esses países usam bastante por causa que eles precisam de uma economia um pouco mais aquecida do que um país já desenvolvido. Por que do aquecimento econômico? Porque quanto mais aquecido o mercado, mais ele vai crescer, por causa que o mercado ele vai estar, digamos assim, em ebulição. E assim como a química, tudo aquilo que está em ebulição, as moléculas estão se mexendo a todo momento. E é isso que um país emergente precisa. E isso faz com que eles usem materiais mais econômicos, materiais com maior durabilidade, e eles não se importam muito em questão de saúde, mas sim em questão de produtividade. Seria isso, então? A musita. Agradeço a todos pela atenção. Desculpe aí pelas falhas. É o nosso primeiro vídeo. Não, mentira, não é o nosso primeiro vídeo, não. Esse daqui eu acho que já deve ser o 50º, mais ou menos. Só que a gente já travou em todos os outros. A gente decidiu então fazer uma espécie de debate. Que daí a gente trataria como se fosse ponto de ebulição de uma conversa, algo mais informal. 1550 Isso, uma discussão mais legal. Que daí evita a questão de vergonha. Tem tremolita que tem ponto de ebulição de 1315 graus Celsius. Tem actinolita que tem ponto de ebulição de 1500 graus Celsius. Ponto de fusão, O ponto de fusão de amianto é inflamável, resistente ao calor e às substâncias químicas, e sua condutividade elétrica é fraca. Ele é insolúvel na água. Oi, meu nome é Charles, vou apresentar para vocês as propriedades física, molecular e química de amianto. Tá. Antes de começar, temos que saber que existem dois grupos de minerais silicatos hidratados que se cristalizam de forma fibrosa. Tem as serpentinas e os anfibólios. Tá. A crisolita serpentina tem um ponto de ebulição de 1500 graus Celsius. Os amiantos anfibólios têm o cordidolita, que tem um ponto de ebulição de 1200 graus por Celsius. Tem o amosita, que tem o ponto de ebulição de 1400 graus por Celsius. Tem antofilite, que tem um ponto de ebulição de 1550 graus por Celsius. Tem tremolita, que tem um ponto de ebulição de 1315 graus por Celsius. Tem actinolita, que tem um ponto de ebulição de 1500 graus por Celsius.
O ponto de fusão de amianto é inflamável, resistente ao calor